A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Miqueias Uquias, aqui do canal Miqueias e Rayane. A minha esposa ela não costuma aparecer muito no vídeo, mas você vai encontrar no nosso canal vídeo dela louvando ao Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, versículo 1 ao versículo 12. Acompanhe comigo, por gentileza, em sua casa, aonde estiver. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. O monte, naquela época que Jesus era o lugar mais alto para se falar para um público. Era uma espécie de púlpito para se falar para as pessoas. Naquele tempo não tinha microfone, naquele tempo não tinha rádio, naquele tempo não tinha nenhuma coisa que viesse a aumentar o timbre de voz. Era simplesmente num gogó. E a multidão tinha que ficar em silêncio para ouvir atentamente o que Jesus estava ensinar. A multidão tinha que estar atento a cada palavra que Jesus estava ensinando. Aquela multidão muitas vezes estava dispersa, porque aquela multidão queria o quê? Simplesmente milagres, cura de leprosos, cura de cegos, cura de cadeirante. Isso é bom, é louvável. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele proporciona isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você é um fruto de um milagre. Agora, lembre-se que o maior milagre é a sua salvação e a vida eterna. A Bíblia diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquela multidão precisava entender e ouvir as palavras do mestre, do carpinteiro. Aquela multidão precisava entender e ouvir a voz do Messias, ungido de Deus. Aquela multidão precisava entender e ouvir aquilo que realmente ia passar. Ensinamento espiritual para cada um que estava ali a ouvir. As pessoas têm essa mania de ouvir, mas não dar ouvido. Há uma grande diferença de ouvir e dar ouvido à palavra de Deus. Veja o que está escrito, acompanhe comigo por gentileza, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e a pratica, assemelhou o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só até aqui. Observe que aquele que ouve e vive. Há uma diferença de saber a palavra e viver a palavra. Certo pregador anônimo disse assim:
A maior pregação não é as palavras que saem do pregador, mas do que ele vive no púlpito durante a pregação, em sua casa, na vizinhança. Ele pode errar, falhar, como qualquer ser humano. Você lembra de um certo homem que não falou sequer uma palavra, mas quando passava, a mulher dizia: ali vai, um santo homem de Deus. Porque as pessoas não observam o seu falar. Elas querem realmente se você vai viver aquilo que falou. Aí você será cobrado. Se você cobra perdão, você tem que perdoar. Se você cobra misericórdia, você tem que ser misericordioso. Infelizmente, as pessoas têm essa tendência de ensinar, mas não viver. E também serve para mim. E todo dia eu venho aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, com minhas falhas e limitação. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante que Jesus, quando traz esse mandamento em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, ele traz algo interessante que eu queria falar a vocês. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você lembra da mulher adúltera? A Bíblia não fala o nome, você pode procurar nos evangelhos de João, de Lucas, de Marcos, de Mateus. Não vai encontrar nada a respeito daquela passagem de nome da mulher. Alguns dizem Maria Madalena, mas não podemos colocar aquilo que está escrito na Bíblia. Se não está escrito, é anátema, rejeita, é rejeitado. Qualquer acréscimo, Paulo diz, anátema. Paulo diz assim: se vir outro evangelho, a qual eu tenho ensinado, ouvi um anjo do céu ensinar outro evangelho, para simplificar mais ainda, se alguém ensinar qualquer ensinamento fora daquilo que a gente já tem aprendido, fora do contexto dos apóstolos, rejeite, por mais que seja bem elaborado, bem bonito, eloquente. Você sabia que o fruto do veneno é bonito, mas mata? Existe uma semente que aparentemente é bonito, mas é um veneno que mata. Nem tudo que é bonito faz bem à alma. Então tome muito cuidado com aquilo que você se alimenta. A Bíblia diz que essa mulher adúltera, quando ia ser apedrejada, os fariseus, que conheciam a lei de Moisés, que na verdade era para realmente ser apedrejada pela lei de Moisés, mas eram homens que não tinham misericórdia. E na lei também dizia para ser misericordioso. A Bíblia diz também em Mateus, como eu tinha dito, e lá em Êxodo, capítulo 20, amar o próximo como a ti mesmo. Ele não se colocou no lugar daquela mulher. Se fosse eu queria receber aquelas pedras, mas eles queriam cumprir a lei ao pé da letra. Ou seja, a lei valia mais que uma vida. A lei valia mais que uma alma. É trágico saber disso. Mas infelizmente, mas o bom é que Jesus não pensa como eu e você. Aquela mulher que ia ser apedrejada por aqueles homens covardemente foi alcançada pelo Mestre. E todos foram, e só ficou a mulher e Jesus. Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? A mulher disse: não vejo ninguém, Senhor. Vai e não peque mais. Observe que Jesus disse: vai. Ele fala: só vai ela poder dar continuidade ao pecado e dando credibilidade àquilo que ela fez. Não. Para ela entender que existe ainda uma segunda oportunidade. Tem que se arrepender com coração sincero e arrependido de coração e de verdade. Deus abençoe. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.